Graça e paz, meus irmãos. Eu tenho uma mensagem nesta manhã e o título da mensagem é essa: nada acontece por acaso no reino de Deus. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Sou o seu irmão em Cristo. Estou aí 2 vezes por semana trazendo uma palavra de vida, de esperança, de esclarecimento àqueles que ainda estão em dúvida. Será que esse povo está certo? Eu estou tanto tempo dentro da igreja, nunca ouvi esse tipo de mensagem, nunca ouvi ninguém falar dessa forma. Agora apareceu esses pregadores da graça, falando coisas que eu nunca ouvi, eu não sei. Como é que eu posso acreditar? Continua nos ouvindo. Eu não vou citar nem os nomes dos pregadores da graça, mas são vários, são dezenas e dezenas de pregadores da graça. Continua me ouvindo, ouvindo os meus companheiros que estão em graça, e Deus vai te libertar, porque Deus liberta a sua mente, está aqui dentro, né? Não é somente, porque não adianta você somente ouvir, mas Deus tem que trabalhar lá dentro da sua mente. Você tem que ser liberto pela sua mente. Então o título da mensagem é essa: nada acontece por acaso no reino de Deus. E o capítulo e versículo está no livro de João, no capítulo 13, versículo 7. Ali, quando Jesus coloca água numa bacia e põe uma toalha sobre os seus ombros e lava o pé dos apóstolos. Os apóstolos não entenderam o que significava aquilo. Jesus diz: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas um dia vocês saberão. Então, nada acontece por acaso. Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus estão atentos a toda a criatura que existe na face da terra. Deus está vendo bem e Deus está vendo mal. Alguém diz: por que Deus não invitou? Por que Deus não fez com que esse avião não caísse, esse carro não tombasse, não batesse, esse prédio não pegasse fogo, e essas pessoas não morressem com essas enfermidades? Nada acontece por acaso. Há uma razão, porque a Bíblia disse lá em Provérbios, capítulo 16, e versículo 4, que Deus fez todas as coisas para o seu propósito, até o ímpio para o dia do mal. Então não adianta você querer questionar com Deus, porque os discípulos quiseram questionar com Jesus. Ele diz: o que eu faço agora, vós não entendem agora, mas um dia entenderão mais tarde. E Deus, quando apareceu a Abraão, na tenda de Abraão, lá no capítulo 18, versículo 14, quando ele diz que Abraão ia ter um filho, Sara estava na tenda, e ela riu. Você pode olhar ali desde o versículo 13, do capítulo 18 de Gênesis, versículo 13, 14, 15, essa história. Deus fala de um filho e Sara riu. Ela diz como? Com ela mesma, ela riu consigo mesma, dizendo: como eu posso ter um filho já na minha velhice, já com uma idade avançada? Mas Deus disse: alguma coisa é difícil para mim? Diz o Senhor. Para Deus não é nada difícil. Deus fez da rocha brotar água. Deus faz do nada virar um oceano, e faz um oceano virar um deserto. Para Deus todas as coisas são possíveis a Deus. Então o que eu quero contar neste momento é um testemunho, um caso que aconteceu. Eu quero que você preste atenção, acompanhe comigo desde o início. Fica comigo, você vai entender como Deus trabalhou naquele tempo, na vida dos profetas, dos patriarcas, dos reis, dos sacerdotes, do juízo, da vida dos apóstolos, enfim.
e Deus trabalha em pleno século XXI, porque Hebreus 13:8, ele é o mesmo, de ontem, de hoje, é Deus eternamente. Ele continua sendo aquele mesmo Deus que apareceu no monte a Moisés, e é o mesmo Deus que manifesta na vida de todo aquele que nele crê, porque sem fé, Hebreus 6, 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma história, um fato verídico, que aconteceu em Nova York. Um certo pastor, recém-formado, ele acabou de fazer o seminário, ele era da Igreja Batista. Ele terminou o seu seminário e ele estava sem um local para começar o seu ministério. E um pastor, quando se forma, é como aquela pessoa que acaba de pegar uma carteira de habilitação, a pessoa quer dirigir, não vê a hora de dirigir. Quer ter um carro, quer dirigir, quer pegar a pista, tal, mas a pessoa tem que ser devagar até que a pessoa chega lá. Então, assim, aconteceu com esse pastor. E aí, o seu superior disse a ele, olha, lá no bairro do Brook, ali no centro de Nova York, tinha ali uma igrejinha abandonada, tudo em ruína, sem porta, sem janela, o teto já caído, estava ali abandonado por muito tempo. E o pastor diz, olha, você pega aquela capela, reforma ela e começa a fazer culto ali. Começa ali, juntar um povo ali e você começa o seu ministério ali. Isso foi no início do mês de outubro. E ele fez um propósito. Eu quero inaugurar esta igreja a véspera do Natal. Então, dia 24 de dezembro. Então ele começou ali, sem dinheiro, sozinho, trabalhando, mas alguns que moravam ali no bairro do Brook começou a ajudar ele. Então ele foi colocando as madeiras, arrumando o teto, pôs uma porta, pôs ali uma veneziana, e foi arrumando, arrumou tudo. Depois que arrumou, ele começou a trabalhar dentro daquela igreja, ajeitou por dentro, por fora, deixando ela bonitinha e avisando o povo que seria a véspera do Natal, seria o dia da inauguração daquela igreja. Então, isso tomou conhecimento todo o bairro do Brook. E o que aconteceu? Que no início, já faltando 4 dias para o grande evento acontecer, caiu uma nevasca, porque o mês de dezembro é o mês que mais neva nos Estados Unidos. Dezembro e janeiro são os meses de mais neve naquele país. E caiu uma grande nevasca a noite toda. Quando foi no outro dia, o pastor foi lá olhar. Chegou lá, tinha caído uma parte do teto. Lá no púlpito, onde ele tinha feito o púlpito, caiu uma parede também ali. E danificou. Vários problemas aconteceram ali. E ele, com a pá, começou a tirar aquela neve, veio alguns, começou a ajudar ele, e ele foi ajeitando, arrumando e trabalhando ali. Quando foi na véspera já do Natal, né? Um dia antes, no dia 23, ele falou assim, não vai dar tempo de eu fazer aquela parte da frente, onde está a tribuna, não vai dar tempo. Ele saiu com o seu carro, andando pelas ruas de Nova York, ele deparou com um bazar que vendia objetos já usados. E ele viu uma enorme toalha de mesa, muito bonita. E ele comprou aquela toalha. E ele trouxe aquela toalha e chegou e colocou no lugar onde estava aberto ali. E falou assim, isso aqui vai dar para
quebrar um galho. Depois eu arrumo. E colocou aquela toalha ali. Mas aquela toalha não foi colocada por acaso. Deus estava nesse negócio. Eu quero que você continue me acompanhando, que você vai entender o fim dessa história. Ele colocou aquela toalha e assim que ele chegou, tinha uma senhora no ponto de ônibus. Aquela senhora tinha perdido, estava já nevando, começou a nevar outra vez. E aquela senhora ali, com aquele frio ali, esperando, tinha perdido o ônibus, só dali 1 hora ia ter o próximo ônibus. Aí a senhora disse assim: o senhor não me deixa eu entrar aí dentro da igreja e ficar aí, tá nevando, até o meu próximo ônibus chegar. Eu ia trabalhar agora, eu ia limpar uma casa, eu trabalho de faxineira e perdi o ônibus, né? Aí ele disse assim: sim, entra aqui, senta aqui, eu vou acabar de ajeitar. Ele foi lá e colocou aquela toalha, ajeitando, arrumando tudo. Aquela mulher começou a olhar, olhou. Falou: onde é que o senhor arrumou essa toalha? Ele disse: essa toalha eu comprei num bazar assim. Então, ela falou assim: essa toalha está parecendo com a toalha que eu fabricava. Eu fabricava uma toalha igual a essa. Dá uma olhada. No canto tem aí uma inscrição. Dá uma olhada aí, 3 letras. Seria E, B e G. Dá uma olhada. Ele olhou e falou: esse fato tá aí. E, B e G. Então, é minhas iniciantes. Eu sou a fabricante dessa toalha. Aí o pastor ficou surpreso com aquilo. E ela começou a contar a história, porque naquele dia não ia ter culto. Ia ter culto no outro dia. E ela comentou a história. Ela disse: eu sou de um país lá da região, lá da Europa, da Ucrânia. Sou da Ucrânia. E eu saí na época das guerras para vir para os Estados Unidos. Eu vivia muito bem, era eu e meu marido, eu era casadinha de novo casal. Nós vivíamos muito bem, mas por causa das guerras, da invasão naquele tempo, que a Alemanha, Adolf Hitler, aquela guerra mundial, atacaram o país dela e ela resolveu ir embora. Então ela combinou com o marido dela: eu vou para Nova York, você vende o resto das coisas que tem, tudo que tem aí, e 1 semana depois você vai e eu te espero no aeroporto. Assim combinaram. E ela veio. Quando ela chegou no aeroporto, ela foi presa. Onde você vai? Eu estou indo para os Estados Unidos. Não, você está presa. Ninguém pode sair do país. Prendeu ela, consumiu com as malas dela e não deu notícia. Isso foi nos anos 40. E ninguém ficou sabendo de nada. Ninguém soube nada, porque naquele tempo tudo era secreto. Passou-se no fim da semana, o marido conseguiu fazer tudo o que ele queria, pegou a mala dele, foi no aeroporto, ninguém tocou no marido. O marido conseguiu embarcar e desceu em Nova York. Mas lá não encontrou mais com a esposa, ele nem sabia o que estava acontecendo. O marido ficou ali. E os anos foram se passando. Então veja como Deus trabalha. Foi se passando, 9 anos depois. Eles pegaram e puseram a mulher em liberdade. E ela conseguiu vir para os Estados Unidos. Assim que ela chegou nos Estados Unidos, ela conseguiu arrumar um local para ela morar, um apartamento, e começou a trabalhar. E foi trabalhando, mas anos se passou, 30, praticamente quase 40 anos, sem saber notícia nenhuma. Mas ela sempre esperava em Deus, tanto ela quanto ele. E o que aconteceu? Ela contou a história, acabou de contar a história para o pastor disse: você quer levar a toalha? Ela disse: não. Não, pode levar essa toalha para você. Ela falou: não. Por quê? Porque era Deus estava na causa. Ela não quis levar a toalha. Ela falou: eu só te peço uma coisa, me leva em casa porque está nevando muito. Ele disse sim. Ele foi e levou aquela mulher na casa dela.
Voltou, acabou de ajeitar tudo, fechou e foi embora para casa. No outro dia, foi o dia da inauguração, dia 24 de dezembro. Ele abriu, ajeitou tudo e começou a encheu o santuário ali. Ficou cheio de gente ali e tal. E aí começou o culto, cantaram, alegraram e tal. Quando terminou, o povo começaram a se abraçar, tal, desejando Feliz Natal, papá, aquele negócio. Um senhor ficou sentado. E o pastor foi até aquele senhor. Foi, e o senhor gostou do culto? Foi, gostei. Né? Eu ia passando aí, resolvi entrar aqui, vi esse movimento de gente, resolvi entrar aqui e tal. Eu só queria fazer uma pergunta. Onde é que o senhor arrumou aquela toalha? Ele falou, eu comprei aquela toalha assim. Ele falou assim, dá uma olhada na inscrição daquela toalha para mim. Eu posso ir lá ver? Posso. Chegou lá, viu que era a mesma, né? E, B e G. Ele falou assim, é o nome da minha esposa. Minha esposa fabricava esse tipo de toalha lá na Ucrânia. Olha, e como é que eu faria para poder encontrar com ela? O senhor sabe o endereço dela, né? Porque aí o pastor falou, ela esteve aqui ontem. O que? Ela esteve? Esteve. Ela conversou comigo e disse que ela que fazia essas toalhas. Exato, ela é minha esposa. Eu estou à procura dela há quase 40 anos. O senhor sabe onde é que ela mora? Sei. O senhor pode me levar? Posso. Ele pegou aquele homem e levou até a casa dela, subiu a escadaria ali do prédio, pequeno prédio que eles moravam, bateu na porta. Qual foi a surpresa? É aquilo que você pode estar imaginando. Foi só alegria, foi só festa, só maravilha, porque Deus, Ele está atento a todas as coisas. Como um casal com as 40 anos, sem ter notícia um do outro, e Deus uniu novamente aquele casal. Só Deus é capaz de todas as coisas. Por isso ele disse para Abraão, Abraão, Sara riu, Deus não gostou da risada de Sara. Há alguma coisa difícil para mim? E aqui nós olhamos para o capítulo 13 de João, o versículo 7. O que eu faço, vocês não entendem. Não adianta vocês querer saber, vocês não entendem o que eu estou fazendo. Mas um dia vocês entenderão. Então, vocês agora, ouvindo esse testemunho, vocês saibam que Deus, Ele age de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa. Nós não podemos dizer que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Por isso toda honra e toda glória devemos dar a Ele. Não, a única coisa que está acima de Deus é a sua coroa de glória. Por isso nós exaltamos e bendizemos o nome desse nosso Deus, pela grandeza, a maravilha que Ele fez. Deus conseguiu novamente unir este casal numa cidade como Nova York, que é uma cidade como São Paulo. Se ela não tivesse pedido para o pastor levar ela na casa dela, como é que ele ia saber? Ele ia falar, a dona dessa toalha esteve aqui ontem, mas ela simplesmente foi embora, pegou um táxi e foi embora. Mas Deus fez com que ele fosse até a casa dela, guardasse na mente o local, porque naquele tempo não tinha telefone, não tinha CPF, não tinha nada dessas coisas. Mas Deus agiu de uma forma grandiosa e maravilhosa, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Por isso nós exaltamos e glorificamos este nome. Se você gostou desta mensagem, destas palavras, desse testemunho, inscreva neste canal. Nos ajuda. Passa isso para os seus amigos, para os seus parentes. E que a graça, como Deus fez na vida deste casal, Deus faz na sua vida porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Que Deus assim continue derramando da graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos.